Olá, nós estamos iniciando o primeiro episódio do CI é Negócio Cast. É um programa instituído pela Abracon, via Grupo de Comunicação Interna, que reúne as agências que têm experiência em comunicação interna. Eu sou Cláudia Cesaro Zanuso, sócia-diretora da Duecom Comunicação, uma das agências associadas. Faço parte da diretoria da Abracon como secretária-geral e também coordeno o grupo de trabalho, que é o nosso querido GTCI. Estou aqui hoje acompanhada de duas profissionais. Primeiramente, a Sheila, que ela é diretora executiva da Abracon. Obrigada, Sheila, por estar aqui comigo. Obrigada, Cláudia. E junto com Andréa Pinheiro, que ela é diretora de Relações Institucionais e Comunicação Corporativa do Grupo Seibin. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Obrigada pela Abracon ter realizado esse convite para estar aqui com vocês no CI Negócio Cast. Isso mesmo. Nós que agradecemos, né, Sheila? Claro. Então, esse primeiro episódio, ele vai traçar para você, né, que está aqui nos ouvindo, que é um amante da comunicação interna, um pouco do cenário da comunicação interna no Brasil e a sua natureza estratégica. Né? Não é à toa que nós temos essa bandeira de que comunicação interna é negócio. E para introduzir o assunto, eu queria só relembrar, né, um pouco da jornada que nós temos feito, né, dentro da Abracon e desse grupo de trabalho que já tem aí pelo menos uns 15 anos de existência. O ano passado, nós lançamos uma campanha de comunicação exatamente com esse mote, Comunicação Interna é Negócio, e ela se transformou numa campanha institucional da Abracon, com esse olhar de sensibilizar tanto agências, os executivos das agências, suas equipes, no fazer comunicação interna e também para impactar o mercado a respeito desse processo tão importante, tão estratégico, né? E aí, estamos agora, nesse momento, em 2025, ampliando esse nosso conceito, né, com esse novo canal de comunicação, né, Sheila? Sim, Cláudia, é uma honra para mim também fazer parte dessa iniciativa, né, que é uma iniciativa que surgiu no próprio GTCI, né, nosso querido GTCI, que é o Grupo de Trabalho de Comunicação Interna da Abracon, e foi concebido no período de 6 meses, né, esse projeto, com o engajamento das agências, né, é uma continuidade, vamos dizer assim, da campanha do ano passado, só que cada vez mais, Andréa, nós vamos aprofundando aqui essa junção, né, do colaborador, da comunicação para colaboradores e o negócio das empresas, né? Essa é uma área muito importante para a Abracon, como a Cláudia falou, nós temos esse GT, um grupo pensando a comunicação interna há 15 anos, né? Mas também nós temos agora recentemente, né, fizemos há 2 anos atrás, em 2023, o censo de agências no Brasil, a Abracon, junto com o GECOM e junto com o Mega Brasil e Jornalistas e Companhia, e refizemos agora, ainda vamos divulgar os resultados, né, do censo 2025, onde a gente mapeou aí 1.100 agências no Brasil, das quais cerca de 200 são nossas associadas, né? Esse é um nicho importante de negócio das agências, os 2 censos apontam isso, comunicação interna está entre os 5 principais negócios que são oferecidos e também comprados pelos clientes, né? Então, assim, Cláudia, muito parabéns, né, com você como coordenadora do GT pela iniciativa e por tocar esse projeto, né, esses programas que estão excelentes, né, convido todos a assistir, esse é o primeiro, mas tem os demais. É isso mesmo, Sheila. E Andréa, só para te trazer aqui já para a conversa de bate-pronto, quando nós ficamos buscando informações, né, a respeito dessa questão de posicionar a comunicação interna como de fato estratégica para os negócios, nós nos deparamos com vários indicadores. Parece que não tem tanta pesquisa assim, mas tem, principalmente internacionais. Então, a Gallup, que é um instituto muito conhecido e referendado, traz um dado assim, de negócio muito impactante. Eles dizem que 8,9 trilhões de dólares
são perdidos globalmente por falta de engajamento, né? E aí eu já coloco para você esse primeiro conceito de qual que é a percepção no grupo Sabin, né? Que a gente sabe que é uma instituição aí tão longeva e que tem, né, começou lá para trás com um aspecto muito mais familiar, de filantropia, dedicada à saúde, e que evoluiu tanto. Então, qual a percepção que vocês têm hoje sobre esse relacionamento com o colaborador? Me conta um pouquinho como é que acontece aí dentro da instituição, e aproveita para falar da tua carreira também, né? Você como líder de comunicação, que também está batalhando por essa percepção de valor, né, do processo que a gente está inseridas. Bom, Cláudio, vou começar me apresentando, então, um pouquinho, né, da minha trajetória profissional, até para vocês entenderem um pouco da minha posição de fala, né, ali. Então, assim, eu sou uma profissional de comunicação, enveredei pelo marketing, né, fiquei muitos anos aí atuando na área do marketing e agora eu estou à frente da Diretoria de Relações Institucionais e Comunicação Corporativa do SEI. Eu tive outras experiências na área de saúde também, né? Estou muitos anos no SEIB, mas já trabalhei na área pública, né? Na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, já trabalhei em operadora de saúde, trabalhei muitos anos na área de educação, né? Então eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por essas duas áreas, saúde e educação, e elas se complementam muito. Trabalhei também na área de bebidas, em consultoria, né? E aí, já engatando aqui, né, respondendo um pouco a sua pergunta, né, dentro dessa minha trajetória profissional, eu vejo que a comunicação interna, ela acabou sendo algo, ficando como não protagonista, né, como coadjuvante. E com todo esse movimento que aconteceu de propósito, né, ou seja, das organizações, né, terem necessidades de não ter só a sua ideologia ali na parede, né, comunicada, né, de uma forma, pro forma, né, mas de ter isso integrado dentro da sua cultura, né? A comunicação interna ela passou a ter uma posição muito protagonista, né? Dentro desse processo. Aqui na nossa realidade, nós somos uma empresa que a gente tem um foco nas pessoas, ou seja, o centro da estratégia são as pessoas. A gente tem um propósito muito especial que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, veja o desafio, né, que nós temos interno também, né, de estar engajando essas pessoas é, do, dentro do que a gente quer chegar, né, do que a gente quer entregar, nosso motivo de existência, mas também do que a gente quer alcançar, né, nossa visão de futuro, né, e as pessoas precisam estar conosco ali acompanhando esses momentos evolutivos da empresa, né? Então, a comunicação interna, ela traz esse aspecto central, né? Eu acho que a gente, quando você fala de engajamento, né, a gente tem ali o colaborador e tem um stakeholder, né? Porque o colaborador é o stakeholder, né? Então ele tem necessidades, anseios, né? Ele precisa ser escutado, né? A gente precisa entender, né? O que ele tem de expectativa. E o engajamento vai acontecer na hora que a gente tem esse entendimento, né? Então eu acho que a comunicação interna, ela está vivendo um momento muito especial, porque a gente tem aí um problema de superinformação, né? De necessidade de curadoria, mas a gente, antes disso, tem uma necessidade maior, que é de compreensão mesmo, de escuta, né? De entendimento de como as pessoas absorvem a comunicação, as informações, como elas usam as informações, ou seja, a gente precisa ter um olhar um pouco diferenciado em relação ao contexto que a gente vive hoje, né? E a comunicação interna ela está passando por muitas mudanças, né? Então você tem ali
uma comunicação interna que tem o objetivo de informar, né, anteriormente, ou seja, ali o foco estava muito nos canais, nessa informação, né, que vem de cima para baixo. Depois a gente vai ali dentro de uma outra onda, né, que aí o líder tem esse papel, né, mais importante de comunicar ali com a sua equipe, com os colaboradores. Depois você tem a onda, ou seja, o líder é quem inspira, né? O líder é quem inspira, ou seja, ele assume comunicador, inspirador, né? Ou seja, ele não é só não só transfere aquela informação e dialoga ali, né? Ou seja, ele tem que entregar algo a mais. E é ali que a gente tem esse modelo, né, que vai apoiar o engajamento desse stakeholder dentro desses movimentos estratégicos que a empresa tem, né? E a gente agora tem o protagonismo do colaborador, né? Então, antes ele estava ali numa atitude mais passiva, né? E agora ele é protagonista, né? Inclusive, a gente está vendo aí muitas empresas investindo muito nos seus colaboradores, na própria formação dos seus colaboradores, que são grandes influenciadores internos, né? E podem contribuir aí para as organizações nos seus objetivos estratégicos e principalmente gestão de mudança. Com certeza, André. E vocês fazem isso também, né? Daqui a pouco eu vou te perguntar a respeito desse investimento em desenvolvimento, né? Em trazer as pessoas para dentro do negócio. Mas eu queria puxar um gancho aqui com a Sheila, quando ela diz que a Abracon é uma entidade nacional, né? Tem cerca de 200 associados. É muito interessante ver que desses associados, quase 70 agências se declaram como parte do processo de entrega delas de serviços e produtos é de comunicação interna. Então, isso também mostra como esse mercado evoluiu e que está movimentando, né, o prestador de serviço. Então, Sheila, com essa visão, né, o que seria, o que você poderia apontar como diferencial das agências que estão na Abracon? E como você também é uma estudiosa de comunicação, é jornalista de formação e está na área há muitos anos, também já foi de agência, né, como C-level, como dona da sua própria agência, você vê a percepção de valor, né, da comunicação interna dentro das relações públicas? Bom, primeiro, muito obrigada aí, Andréia, pelo seu depoimento. Achei interessante a sua resposta. Acho que ela vem mesmo ao encontro do que a gente percebe nessa área de comunicação interna dentro da Abracon. Eu acho assim, para as agências é muito importante se associar à Abracon justamente para oportunidades como essa que o GT de comunicação interna oferece, né? Não só o GT de comunicação interna, mas os outros GTs. E a gente tem, por exemplo, GT de digital, GT de inovação, o GT de ES, sustentabilidade, ESG e o de comunicação interna. A agência que tem acesso a todas essas informações, ela vai poder trabalhar a comunicação interna olhando inovação, olhando digital, olhando a sustentabilidade dos negócios, né? Então, eu acho que isso fica uma vantagem muito importante para as lideranças de agências e também para os atendimentos, que são as pessoas que acabam também participando, né, ou absorvendo esses conteúdos dos nossos GTs. Uma outra coisa que eu percebi, assim, de evolução do mercado, né, de comunicação e esse papel da comunicação interna, a gente vê que aumentou a procura por gerenciamento de redes sociais. Aumentou a procura das empresas também e as agências passaram a oferecer cada vez mais também desenvolvimento de conteúdo para sites, para conteúdos proprietários, conteúdos para diferentes tipos de conteúdo para colaboradores. Tem esse movimento dos influenciadores, né? E tudo isso acaba afetando justamente as estratégias de comunicação interna também. Então, quando você está dentro de uma entidade que nem a Abracon e você acaba vendo não só os grupos, mas também como essas, como a gente chama, práticas, né, vêm sendo demandadas, também dá para a gente melhorar, vamos dizer assim, como a gente vai oferecer esse serviço ali na ponta para o cliente. Né? Que nada mais Andréia, do que uma leitura do que está acontecendo, né? Só que a gente costura, né? E eu acho assim, quando a gente faz esse censo e faz as pesquisas, a gente
até porque é a única maneira que a gente tem, né? A gente separa as coisas, né? Então você coloca lá, o que está mais demandando hoje? Assessoria de imprensa. O que está mais aumentando é digital. Mas em terceiro lugar, conteúdo. Essas 3 impulsionam a comunicação interna. Então, ela vem depois a comunicação, consultoria estratégica de comunicação. Então, as coisas no campo, no meio da vida, né, no mundo da vida, no nosso mundo do trabalho, elas não são separadas. A gente separa para a gente poder analisar, para a gente poder oferecer, né? Mas a gente percebe que tem uma influência, um impacto muito grande, né? Dessas práticas no crescimento e na procura da comunicação interna, que nos possibilitou ter essa campanha Comunicação Interna é Negócio, né? Até porque você falou, Andréia, da importância do papel do líder, né? Então, assim, o líder, a gente sabe, o principal discurso é ninguém faz nada sozinho. Então, assim, você precisa de uma equipe, né? Você precisa de uma equipe engajada, mas não basta ser uma equipe engajada se você não gera a percepção de que você é um líder e que você tem uma equipe engajada. E aí você tem redes sociais como o LinkedIn, né? Que hoje a gente sabe que tem um grande impacto dentro da comunicação interna, né? Pode até ser considerado uma ferramenta de comunicação interna, que é uma rede social, que a gente também está trabalhando na comunicação externa. Né? Então, assim, não é que são a mesma coisa, a comunicação, você me perguntou das relações públicas, né? A importância da comunicação interna nas relações públicas. Tem esse conceito, né, que a gente trabalha, pessoal de comunicação organizacional, comunicação interna, que é da comunicação integrada, que você tem que trabalhar os objetivos do negócio, o posicionamento estratégico das organizações, os diferentes stakeholders e fazer com que a comunicação tenha certos princípios, né, para que você não crie, assim, incoerências, né, você tenha um posicionamento coerente, o externo com o interno, né, para até criar uma percepção de imagem de uma boa reputação. Mas eu vejo que hoje tem o movimento de influenciadores também, né, que eu não sei se a gente já está passando, e as redes sociais, né, se a gente já está passando desse conceito de integrada para uma comunicação em rede. Né? Sem dúvida. Né? Ela é integrada, eu acho que isso continua, acho que isso permanece, né? Mas o que o Enrede acaba trazendo de novo é que você vai ter diferentes camadas de comunicação interna, que a gente estava conversando, né, Cláudia, e pontos de conexão que às vezes são internos e às vezes são externos. Imagina uma rede, a rede ela tem o ponto e você vai conectando, ela é um rizoma e ela é viva, né? E eu acho que a comunicação hoje está assim, eu diria mais rizomática, né, do que só a integrada, né? Embora ela permaneça, né? Eu super concordo com você e eu acho que, Andréa, na sua posição, né, de relações institucionais e de comunicação corporativa, você acaba também vivenciando esse efeito que a Sheila falou. E eu queria aproveitar aqui esse gancho para colocar para vocês duas ao mesmo tempo, né? Muito conteúdo é produzido e é gerado pelas empresas, né? Então, todas as apresentações institucionais, todas as mensagens-chave, toda a forma como a empresa se coloca para todos os seus públicos de relacionamento. E nós tivemos, né, André, um ciclo aí de 3 anos na elaboração do relatório de sustentabilidade do Grupo SEI, que por si só já é um processo de muita comunicação, porque você precisa identificar as fontes de informação, você precisa levantar indicadores, você precisa entender os processos, né, de trabalho, de como é que aquela empresa se comporta, para você poder, com dignidade, né, sem fazer o greenwashing, colocar um fechamento, né, dar acesso aos stakeholders sobre como foi o seu desempenho ao longo do ano, né? Então, André, qual que é a sua percepção sobre essa integração, assim, aí, independente só da experiência do Grupo SEI, né, como que você observa no mercado que essa geração de conteúdo, ela está sendo pensada dessa forma integrada, como a Sheila falou, né? Na minha percepção, esse é um caminho ainda de muito desafio para todas as empresas e para as agências também,
Porque assim como a medicina avançou nas suas especialidades, a gente também se tornou especialista em muitos aspectos, né? Sim. E eu vejo que estar em rede hoje nos exige, talvez, um domínio maior de toda essa informação corporativa, não só nas gavetinhas, né? Ah, isso faz muito sentido, sim, Cláudia. Acho que é bacana, né, voltar aqui nessa temática com você, né, que viveu também com a gente um pouquinho dessa experiência. Mas, assim, só para vocês terem uma noção, eu, além de diretora, eu componho vários comitês, né, tanto internamente na organização quanto externamente. Faço parte do comitê sou diretora co-diretora do comitê de comunicação da Abramed, né, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, ou seja, então eu tenho uma atuação setorial também apoiando o setor nesse sentido, faço parte do comitê de ESG e internamente eu sou líder do grupo de trabalho de ESG da empresa, né? O Sebem é uma empresa que tem uma atuação muito forte. A gente tem muitos programas, ações, atividades relacionados à sustentabilidade, a todos os aspectos ambientais, sociais e de governança, né? Temos aí uma história de governança recente, né? 12 anos de governança implantada, mas nós tivemos 32 aquisições na nossa história, né? Então vocês imaginam o que que foi isso de desafio, né? De comunicação, tanto interna quanto externa, né? Para cada nova região do país que a gente chegou, né? Então a gente começou esse processo de expansão bastante acelerado em 2012, né? Então nós fizemos várias aquisições no país, tanto em capitais quanto em interior, inclusive adquirindo empresas que tinham mais tempo de vida do que a nossa existência, né? Então, isso foi um grande desafio, né? E a gente precisou passar por muitos processos, né? Mas uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas não tinham essa visão integrada, por exemplo, do ISD. Esse que é o ponto, exatamente. Então as pessoas sabiam que elas estavam fazendo algo conectadas com a ideologia da organização, né? Com o propósito, né? Mas elas não sabiam, elas não entendiam como é que esses aspectos, né? O que estava debaixo de cada aspecto, de como que isso estava integrado e como é que isso se fortalecia, né? A partir do momento que eles operassem juntos. Então, a gente estabeleceu no nosso planejamento estratégico um objetivo que é fortalecer e integrar as políticas e práticas de ESG. E naquele momento que a gente decidiu esse objetivo estratégico, nós começamos um trabalho muito forte de comunicação interna, né, explicando para as pessoas quais eram os programas, como é que isso estava conectado, a governança, o que estava conectado à área ambiental, né, à área social. Nós temos o Instituto Sabin, né, que é dedicado ao braço social do grupo, né, fez 20 anos esse ano, então já tem bastante tempo de operação. Então, como é que isso tudo se conectava, inclusive à estratégia da empresa, a entrega de valor para cada um dos stakeholders e a estratégia. E um ponto que aí é uma contribuição minha, né, como profissional de comunicação, né, e eu acho que você viveu muito isso, é de que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente, como profissional de comunicação, a gente tem uma missão muito grande, que é de traduzir para as pessoas o tecnicismo, né? Então, eu trabalhei já grande parte da minha experiência profissional na área de saúde, né? Então, a área de saúde tem aspectos técnicos importantes, mas nós profissionais de saúde temos que saber traduzi-los, né? E fazer com que todos os stakeholders consigam compreender, né? As estratégias ESG, por exemplo, né? Então, o nosso relatório de sustentabilidade, né? A gente produz aqui o relatório de sustentabilidade da empresa desde 2007, claro, começou como uma ferramenta, né? Um material de comunicação e ao longo do tempo foi evoluindo, ganhando aspectos de sustentabilidade, principalmente a partir do momento que a gente se torna signatário do Pacto Global.
Mas veja que nós temos aqui desde a equipe operacional de transporte, de limpeza, até o board, né, até o conselho de administração, e a gente procura construir, né, uma linguagem, uma narrativa, né, que todos possam compreender. Então, eu acho que essa é a nossa missão de tornar a informação democrática, o conhecimento também, né, entendível a todos os stakeholders, independente da seu grau de instrução, né? Então, eu acho que eu tenho, né, aí o meu propósito, né, de estar contribuindo, né, para que realmente as pessoas consigam compreender assuntos complexos, né, que a gente consiga garantir que as pessoas estão recebendo as informações corretas, né, organizadas. O mundo já é muito caótico, gente. Nós temos que ajudar a organizar, né, essas informações. Eu fiz o meu mestrado na área de gestão da informação e gestão do conhecimento, e como profissional de comunicação, acho que a gente tem essa grande missão. Então, o relatório de sustentabilidade, além de ser uma ferramenta de prestação de contas, né, formal com todos os stakeholders, ele também é um material que consegue apresentar o entendimento dos movimentos estratégicos, de como que a empresa cuida, né? E essa palavra cuidado é muito forte aqui na nossa cultura, né? Cuida de cada um dos aspectos importantes dentro da sua atuação empresarial e na relação, né, com seus stakeholders. Então, acho que é um pouquinho isso, ou seja, a gente precisa também, às vezes, dar dois passinhos para trás e falar: olha, as pessoas não conseguem fazer essas conexões, nós precisamos ajudá-las para isso. E aqui, os grandes parceiros para que esse trabalho pudesse acontecer, né? Nós temos eu sou líder do GT, mas é um GT multidisciplinar, a gente tem comunicação interna, tem universidade corporativa, tem Instituto Saving, tem estratégia, tem RH, né? Então, todos juntos ali, trabalhando para que a gente não só estabelecesse, né, uma base, né, de comunicação, de desenvolvimento, de capacitação, de treinamento, e aí você tem tudo, né, desde falas de líder para líder. Nós trabalhamos isso de uma forma muito forte, semana, né, adotamos semana de ESG, ou seja, uma semana especial para a gente falar de práticas, para falar de políticas, né, e que todos entendessem esse objetivo estratégico que nós temos de estar fortalecendo e integrando essas práticas no nosso dia a dia. O que você está ilustrando é como é o papel da comunicação, né, para tornar essa informação que é gerada pela empresa relevante para os públicos, útil, né, que os ajude na tomada de decisão e que faça sentido, né, Andréa? E foi bem bacana a gente usar isso como exemplo, porque a Abracon está finalizou um processo recente que é de constituir a sua matriz de materialidade. Né? Que bacana. Olhando o Parabéns. setor de comunicação. E tem muito a ver na sua fala, Andréa, já provocando aqui a Sheila para colocar essa intenção e também a gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, que é esse olhar, né, o que vai nos levar para o futuro e onde que está a sustentabilidade do setor, né, das agências de comunicação. E precisamos trabalhar formalmente esse framework como se faz um relatório de sustentabilidade mesmo, né? Então, são práticas que a gente está aplicando também, né, dentro da nossa entidade e que vai significar para os nossos associados, porque eles não deixam de ser um público interno, né, da Abracon. Sim. Sinalizar para todos nós, as agências, o nosso caminho de futuro, para que a gente tome as nossas decisões estratégicas, né, Sheila? Sim, Cláudia, esse ponto é fundamental e a provocação aqui que a Andréia trouxe, acha que vale fazer estabelecer esse gancho, essa ponte, na verdade, né? A Abracon, Andréia, há 1 ano e meio atrás, a gente teve, na verdade, há 2 anos, um fórum, né, o nosso fórum, o segundo fórum Abracon de comunicação, que era riscos e oportunidades de ESG, e a partir do fórum a gente criou um GT de sustentabilidade ESG na Abracon,
E esse GT começou a se reunir e falou, poxa, a gente trabalha relatórios de sustentabilidade, ele era, na época, coordenado pelo Grupo Report, que faz, né, esse trabalho também de mapear a matriz de materialidade de empresas, e enfim. E a gente pensou, poxa, por que não a gente construir a matriz de materialidades do nosso setor? Quais são os temas materiais do setor? E aí o Grupo Report falou, nossa, isso é inovador, porque a gente não fez para associação ainda, a gente fez para empresas. Então foi muito interessante, nós levamos 1 ano e meio, construímos a matriz de materialidades do setor de comunicação corporativa, com foco em agências de comunicação, mas entrevistamos 43 diferentes stakeholders e grupos, né, de pessoas que estão ligadas à área da comunicação, e daí nós tiramos os 12, na verdade, temas materiais que nós estamos trabalhando, vão ser distribuídos pelos GTs, os GTs já estão trabalhando os indicadores, né? A gente está, a própria direção da Bracon, mas é interessante como você falou, na casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? A gente também está tendo que comunicar e explicar o que é a matriz de materialidade, porque isso eu vejo que não tem uma fórmula assim estanque, né? Vivenciando esse processo dentro da Bracon e construindo isso, é que a gente percebe como a gente vai estar trabalhando riscos e oportunidades para a sustentabilidade do setor, é evidente que são coisas que a gente não fez antes. Então, não tem uma fórmula pronta para comunicar isso, inclusive, né? A gente vai ter que trabalhar com os grupos para poder dentro do próprio setor, comunicar quais são os temas materiais e o impacto deles para o futuro, né, da comunicação corporativa. E aí, como as agências atendem 99% das empresas no Brasil, estão com alguma dessas 2.000 agências que estão no nosso país, é evidente que nós estamos na operação, no mínimo, para não dizer em alguns momentos na estratégia de comunicação das organizações. Então, se esse setor, né, não conseguir, né, por alguma razão, se sustentar, nós vamos ter um problema estratégico de comunicação para as organizações. Então, o que a gente está fazendo, é evidente, também é garantir que a comunicação corporativa tenha um lugar de fala no futuro, mapeando esses riscos e construindo aí novas oportunidades, Cláudia. Isso é muito forte, né, Sheila? Porque quando a gente fala da perenidade de negócios, né, André, a gente está falando desse olhar estratégico, de um olhar de gestão que não necessariamente é como a área de comunicação se formou dentro das empresas, né? Então, eu acho que muito do tempo que está levando para que a gente, de fato, seja entendido como um processo estratégico vem dessa origem, né? Já que a gente está falando da natureza da comunicação interna no Brasil, a gente pode voltar aí pelo menos umas 3 décadas, né? Quase 4 décadas, quando os profissionais, né, principalmente da área de jornalismo, de relações públicas, saíram da mídia tradicional, né, da grande imprensa, e migraram para o ambiente corporativo. Então, hoje, de fato, todos esses aspectos que a gente acabou de conversar, eles trazem uma musculatura para o processo, né, e uma profundidade muito maior. Eu estou muito feliz, né, de ter conversado com vocês. Queria 2 falas finais aí das 2 convidadas, mas acho que, de fato, nós abordamos um dos aspectos, né, ou alguns aspectos são importantes para o entendimento de quanto que a comunicação colabora para o negócio e também por meio das agências, né, o quanto que esse tipo de prestação de serviço, de olhar estratégico contribui para o mercado, né? Então, para a gente encerrar, queria novamente passar a palavra para a Andréa, para ela fazer a sua reflexão final e a gente entregar aqui esse nosso episódio. Cláudia, eu acho que quais são as reflexões, né, e as expectativas, né? Eu acho que a gente também coloca um pouco de expectativa, tanto para a entrega desses profissionais, quanto para as empresas, né, que prestam esse tipo de serviço, né? Eu acho que nós precisamos nos dedicar muito à questão de gestão de mudança. Vocês imaginam as mudanças, né, que né, já estão acontecendo, né? Mas as que virão, né, com inteligência artificial, com todas essas mudanças no mercado de trabalho,
a questão da longevidade, ou seja, vamos ser muito mais longevos, né? Atuando, né? Não vamos aposentar com 50, 60 anos, né? Aposentaremos mais tarde e quem sabe nem aposentaremos, né? Eu acho que essa é a questão. Mas assim, o profissional de comunicação interna, né? E consultores, enfim, empresa, todo o ecossistema, né? Que está ligado a essa temática, eles têm uma gigantesca missão aí na questão da gestão de mudança, né? De todas essas mudanças que já estão Concordo. acontecendo e que virão. Então, é um olhar estratégico, né? Você olhar a comunicação interna como um pilar de gestão de mudança, né? É estratégico, né? Outro ponto, comunicação interna tem que estar super integrada e acompanhando a estratégia da empresa, né? Então, tem que entender de negócio, né? Então, precisa estar perto do negócio, né? E isso é uma atitude, né? E uma postura mais protagonista, né? Mais estratégica e mais protagonista, né? Um outro ponto, né, de conteúdo que é estudar comportamento, estudar como é que as pessoas consomem a informação, como é que elas usam a informação, estudos de usuários e tudo. A gente às vezes fica muito só focada ao que eu tenho que falar, né? Não é. Deixa eu Foco no escutar, conteúdo, né? Tem que ter deixa eu foco no escutar, deixa eu verdade. ver como é que a pessoa tem, o que que a pessoa tem de necessidade, né, para a realização do seu trabalho, né, para o entendimento da estratégia da empresa, para o reforço, né, outro ponto, né, imagina o conjunto de políticas e de diretrizes de cada uma das nossas empresas, organizações, entidades tem, e o desafio de comunicar essas políticas e diretrizes para todos os colaboradores e parceiros, né? Porque muitas empresas, elas têm os seus colaboradores, CLTs, têm, às vezes, PJ, tem fornecedores que atuam dentro da organização, e a comunicação interna acaba abraçando também, né? Essa missão, né, de estar disseminando políticas e diretrizes. Mas essas políticas e diretrizes são muito chatas, né? Para você ler, para você entender, as pessoas já não têm mais paciência de ficar lendo, né, books, Formais, né, livros André? enormes, exatamente. Então, acho que a comunicação interna também tem um grande desafio, né? Como é que ela traduz essas políticas e diretrizes de forma didática, de forma leve, de forma criativa, né? Então, acho que tem esse desafio. E, gente, menos é mais, né? As pessoas É, estão hoje muito sobrecarregadas do ponto de vista, o excesso de informação, e a gente que trabalha com comunicação, seja interna ou externa, precisa ter muito esse papel curador, né? Esse papel de separar e organizar, né, a informação para que as pessoas consigam consumir de uma forma não tão pesada, né? E isso acaba, esse ciclo, né, desse excesso, acaba gerando até um afastamento, um distanciamento, uma falta de engajamento, inclusive, né, até das uma pessoas. alienação, né, André? Porque Exatamente. Então, são esses pontos que eu trago, né, que são muito importantes, que estão acontecendo no ambiente organizacional, né, seja de organizações privadas, públicas, de entidades, né? Eu acho que esses são desafios reais, né, atuais e futuros, ou seja, já estão acontecendo, né? Mas a gente sabe que um futuro próximo a intensidade, né, e a dimensão vai ser maior de cada um desses pontos. E aí o profissional e as empresas, né, e todos que trabalham com isso precisam estar engajados e atentos a esse contexto, né, esse novo contexto. Muito bem, acho que você fechou bem a sua fala e traz uma perspectiva de trabalho muito grande. Então, estou entendendo aqui, Sheila, não sei se eu vou influenciar na sua conclusão, mas que temos muito trabalho pela frente, né? Temos. Tanto empresas quanto agências, quer dizer que a comunicação corporativa, a comunicação interna tem a vida longa, né? Eu acho que sim, Cláudia. E assim,
esse é um setor, segundo o último anuário do Mega Brasil, que emprega 22 mil profissionais. Esses 22 mil profissionais, eles são profissionais que direta ou indiretamente trabalham para a comunicação, né, na verdade, e foi um setor que faturou mais de 5 bilhões, então a gente já tem aqui também uma representatividade, e dos nossos temas materiais, diretamente a comunicação interna, ou seja, os colaboradores das agências estão em 2, diretamente, e são impactados por todos os outros indiretamente, né, então acho que isso a gente está procurando cobrir lá na Abracon, né. E assim, a minha fala final, eu gostaria de fazer um convite, né, para que as agências que são associadas à Abracon participem dos nossos GTs, participem do GTCI efetivamente, porque eu acho que isso é um diferencial grande, que vão aos nossos eventos, né? A gente tem, o próprio GTCI tem o verso e reverso da comunicação interna, então é um convite para as associadas participarem, para outras empresas, agências que não são associadas também se associarem à Abracon, para empresas clientes, você, Andréia, e outras empresas que vão ouvir esses programas que nós vamos desenvolver aqui, né, no CI Negócio Cast, que venham aos nossos eventos, que procurem a gente tem espaço também para empresas falarem e construírem esse debate, a sustentabilidade da comunicação, né, juntamente conosco. Cláudia. Que ótimo. Olha, eu queria agradecer, né, as minhas 2 colegas aqui por esse bate-papo tão instrutivo, que ele possa abrir caminhos para você que está nos ouvindo, ou dentro das empresas, ou dentro de agências, ou como consultores, como profissionais independentes. E é assim que a gente está encerrando o primeiro episódio do CI Negócio Cast, um novo canal que na Abracon está abrindo para também formar mercado, para orientar e para que a gente seja percebido. A entidade é nacional, ela é bastante representativa e isso não é fácil, né, num país com as dimensões que nós temos. Então, estamos aqui fazendo um esforço de gerar conteúdo que seja relevante e que possa fazer com que você se instrua. Espero que vocês acompanhem os próximos episódios, que eu já estou sabendo aqui de bastidor que estão bem interessantes. Muito obrigado pela audiência e até os próximos. Até. Obrigada.